Vamos conversar com o nosso repórter que está lá em Medellín, porque na Colômbia, uma grande homenagem às vítimas do acidente vai acontecer essa noite no estádio do Atlético Nacional, onde a Chapecoense jogaria contra o time colombiano. Isso em Medellín. E é lá que está o repórter Rafael Coimbra. Oi, Rafael, boa tarde para você. Hoje seria, então, a tão aguardada final da Copa Sul-Americana. E como é que vai ser essa homenagem aí no estádio? Oi, Leila, boa tarde para todo mundo. A gente já está aqui no estádio para mostrar um pouquinho de como está sendo montado. Dá para ver ali, vou pedir para o William Correia mostrar. No centro do gramado tem uma coroa de flores, já várias pessoas chegando aqui ajudando nessa logística. Ali ao lado tem o símbolo da Chapecoense, também no gramado. Um detalhe curioso, que as traves dos dois lados estão deitadas também com flores. E mais ao canto a gente já percebe que tem uma banda militar que vai executar algum hino durante essa cerimônia. A gente está vendo que está vazio ainda, Leila, mas tem muita gente lá fora, lembrando que essa cerimônia ela é aberta a todo mundo. Tem muita gente chegando aqui, os jogadores pedindo para que as pessoas venham para cá com camisas brancas, velas, então está todo mundo atendendo esse pedido lá fora, aguardando para entrar até que essa cerimônia comece 18h45, horário local, 9h45, horário aí do Brasil. Leila. Bom, as caixas pretas, vamos falar um pouquinho delas, Rafael. A gente tem informação de que elas foram encontradas, né, ontem ainda. E aí já estão sendo analisadas, em que pé que está a investigação? Leila, tem um conjunto de técnicos que vieram aqui para a Colômbia para ajudar nas investigações, inclusive na Caixa Preta. A Inglaterra se ofereceu para analisar o conteúdo das duas caixas pretas, as duas foram recuperadas intactas, porque lá eles têm um laboratório que dizem que é um dos mais sofisticados do mundo, referência no assunto, e se ofereceram para analisar esse material. São vários elementos que vão se juntando. Eu estava ouvindo aí esse áudio que vocês estavam comentando hoje. Agora à tarde teve a entrevista do filho do copiloto que morreu nesse acidente. Ele tem 18 anos, inclusive está estudando para ser piloto também, e ele traz uma nova informação. Ele diz que a previsão era que o voo fosse feito com uma parada para abastecimento perto de Bogotá, uma cidade perto aqui de Medellín, e que não teria sido feito esse abastecimento por conta de um atraso. Só para a gente recordar, a Chapecoense saiu do Brasil, foi para a Bolívia, lá trocaram de aeronave e pegaram esse avião da Lamia. Então, segundo o filho do copiloto que morreu, eles estava prevista uma parada para abastecimento. E não fizeram porque teve atraso nesse primeiro voo. Decidiram seguir direto, o que reforça a tese daquelas pessoas que defendem que houve uma pane seca, falta de combustível. Vamos ouvir o que ele disse. Por lo que tengo entendido, sí tenían una escala en Cobija, pero el avión de Boliviana de Aviación fue el que demoró trayendo a los jugadores de Chapecoense a Bolivia. Entonces ellos no pudieron aterrizar en Cobija, porque en Cobija no hay operaciones nocturnas porque no hay luces en la pista. Entonces ellos decidieron recargar al tope de los topes el combustible para salir allá. Les daba para llegar, les daba para aterrizar. Pero como te digo, los pusieron a hacer un patrón de tráfico de espera y fue por eso que se les consumió todo el combustible, me imagino, con la experiencia que tengo yo de piloto. Essa informação ela aí também foi dada pelo general boliviano Gustavo Vargas ao jornal colombiano El Tiempo, que é um dos principais jornais da Colômbia. Ele disse exatamente isso, que haveria essa parada em Cobija, na Bolívia, para um abastecimento, daí seguiria, mas não, foi-se até ali, passou-se por Bogotá, decidiu se iria parar em Bogotá ou não, e aí seguiram para Medellín e aconteceu o que aconteceu. Sim, há informação de que o aeroporto de Cobija não é provido de condições para um pouso noturno, então ele não operaria durante a noite. E aí a opção seria Bogotá, mas gerenciamento de riscos de segurança aérea ou qualquer outra área sempre envolve você aceitar alguns riscos e rejeitar outros. Ele tinha dois riscos: o risco de chegar atrasado e o risco de chegar com pouquíssimo combustível.
ele confiou na experiência dele, no conhecimento que ele tinha sobre a aeronave e resolveu rejeitar o risco de chegar atrasado porque faz parte do produto dele. Ele vende um voo dedicado a um único cliente, com o objetivo de atender os pedidos do cliente. E o cliente, obviamente, precisa dormir para jogar um bom jogo no dia seguinte. Então, ele optou por assumir o risco de chegar com pouquíssimo combustível. Quando ele chegou muito próximo, ele gastou cerca de 8 minutos fazendo as 2 voltas. São as 2 órbitas, duram aproximadamente 8 minutos, aguardando a posição para poder pousar, sua preferência. Aquela gravação que a gente pôs no ar é verdadeira, aquela conversa se deu exatamente enquanto ele estava fazendo essas isso só a caixa aí, né? preta vai precisar cronologicamente, evento por evento, qual a sequência. Inclusive, mas é certo, se a gravação é verdadeira, se aquele diálogo aconteceu, a caixa preta tem essa conversa. vai confirmar tudo. Mas é certo que, além dos 8 minutos, houve uma hesitação por parte da torre, sim. Isso, considerando a questão de fatores humanos, pelo que eu ouvi nessa troca de mensagens, houve uma certa hesitação da torre. Então, ele gastou 8 minutos e mais o tempo de hesitação da torre. E ele caiu de 3 a 5 minutos da cabeceira. Então, mais 3 a 5 minutos, ele chegaria. Então, os cálculos dele, como piloto, como comandante, se não tivesse aquelas curvas, né, aquelas órbitas, se não tivesse hesitação, ele chegaria burlando o plano original, não pousando, mas ele confiou na experiência, no conhecimento que ele tinha sobre o equipamento, que ele conseguiria fazer o pouso sem abrir mão do risco de chegar atrasado. Mas não é uma irresponsabilidade não ter uma margem de segurança? Porque a informação que a gente tem é que é preciso ter combustível, até por lei, para se ir a 2 aeroportos, ainda poder voar mais 45 minutos. Não tem que ter uma sobra? Para isso, ele tinha que pousar em Bogotá, porque o plano de voo previa que ele fizesse um reabastecimento. Quando ele burlou explicitamente o plano, ele cometeu um erro gravíssimo. Mas ele assumiu isso como sendo... Por que não podia pousar de noite em Cobija? Ele já devia saber se ele estava acostumado a fazer aquela rota. Exatamente, é suspeito isso, mas ele tinha uma segunda opção, porque senão o avião nem sai, porque se ele não tem onde pousar, então a segunda opção era justamente essa. Mas ele assumiu o risco. E aí sim, começamos a falar da questão da cultura de segurança praticada por essa companhia, pelos países que fiscalizam, pelos organismos que fiscalizam, porque se uma aeronave pratica esse tipo de comportamento, vai até o limite, oferece para grandes jogadores famosos o transporte na hora, no momento, tudo certinho, ela oferece esse produto, por que não se fiscaliza se por trás desse bom produto, entre aspas, não tem uma tremenda insegurança operacional? E o piloto era dono da empresa, um dos donos da empresa? São mais elementos que a gente poderia aqui fazer uma verdadeira devassa de itens indutores, né, de indução ao erro. Então, o piloto pode ter sido bom. Não, mas tem bom essa piloto, questão. mas... tem uma questão de economia mesmo, né? Sim, por ser dono da empresa... mais que isso, não Leila, querer fazer esse gasto de aterrissar, abastecer ou ter mais combustível no tanque, por aí vai. Quem trabalha com gerenciamento de risco sabe que toda regra tem exceção. A gente escuta esse ditado, né? Então, a corda sempre estoura do lado mais fraco, exceto nas grandes catástrofes. Porque quando existe uma grande catástrofe, as vítimas, às vezes é o próprio culpado, é a vítima, é levado como a maior penalização da vítima é a própria morte, é a própria perda. Mas aquilo vai escalonar e vai chegar até o quê? O topo da pirâmide de valor. Então, a exceção da regra que a corda sempre estoura no lado mais fraco, os grandes gestores de companhias aéreas têm que estar preparados e dos organismos de fiscalização para lembrar que decisões que vêm top-down causam acidentes como esse. E ele era o quê? O grande gestor da companhia. Por isso ele assumiu esses riscos. Gerardo, muito obrigada, viu, pela tua presença. Eu que agradeço.